Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom para todo mundo. Estamos aqui iniciando mais uma live especial, na semana especial Tianinha Oliveira e Amigos na Quarentena. Mas hoje, a pedido de tantos, estaremos aqui hoje batendo um papo, sobre como educar filhos com propósito. Educando filhos com propósito, à luz da palavra de Deus. Então hoje vamos meditar na palavra do Senhor sobre o que Ele traz sobre o contexto de educar filhos com propósito. Sabemos que educar filhos não é uma tarefa muito fácil, mas o que a Bíblia nos aponta para isso? O que a Bíblia, o manual de sobrevivência daqueles que amam ao Senhor, traz como bússola para as nossas vidas, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, né? Então, o que a Bíblia traz sobre educar filhos com propósito? Então, hoje nós vamos estar aqui batendo esse papo gostoso, meditando na palavra, sobre as crianças, sobre os nossos filhos, sobre a herança de Deus dada a nós. Já quero aqui dar boas-vindas a Joyce, que está aqui com a gente. Deus te abençoe, Joyce. Também a Karen também está conosco, a Raquel White do Maranhão chegando por aqui também. Deus te abençoe, Kel, minha linda, toda Sinju, né? Da Convenção Maranhão, meus amigos do Maranhão, beijo aí para todos vocês. Vamos chegando, gente. Sejam muito bem-vindos. Aqui o cantinho é seu, o espaço é seu também. Esse espaço também no canal Tianinha Oliveira no YouTube, onde essa live ficará gravada para você também rever e estudar. Enfim, vamos bater um papo hoje gostosinho. Amém? Então vamos aqui já ler na palavra do nosso Deus, porque eu estou muito feliz, gente, porque esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque em todo tempo o Senhor é bom. Ele é bom em todo tempo. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Deus. Ao som desse fundo musical de Cícero Euclides, hoje nós vamos aqui conversar, você que está chegando aqui agora, vamos conversar sobre como educar filhos com propósito à luz da palavra de Deus. Eu quero... Joyce é filha do pastor Isael, que gracinha, Joyce! Deus te abençoe, um abraço ao pastor Isael, a toda a sua família, vocês são muito queridos, nós estimamos muito a sua família, seu pai, nosso querido amigo, pastor Isael, um abraço, meu amigo, meu companheiro, meu querido amigo, Deus te abençoe. Vamos ler aqui um trechinho da palavra do nosso Deus que se encontra no livro de Deuteronômio 6, verso 4 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Deus, é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal em tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas da tua casa. Aleluia! Seja bem-vinda, Neide Aparecida, sejam bem-vindos, meus irmãos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre educando filhos com propósito. Que a palavra do Senhor nos fala a respeito de pais, de filhos, herança. Meu Deus, que situação complicada. Não tem um manual de sobrevivência para pais e as crianças. Como é que a gente faz? Tem um manual de sobrevivência sim, gente. Eu estou falando da Bíblia Sagrada, o livro do nosso Deus. As Sagradas Escrituras traz muitos pilares, muitas orientações para todos nós como pais. Eu sou mãe, você que está aí com a gente, líder de ministério infantil,
estar conversando comigo aqui, se você quiser deixar a sua mensagem, a sua dúvida dentro do contexto que estamos falando, seja bem-vindo. Estamos aqui para servir ao povo de Deus. Eu entendo, como pedagoga, psicopedagoga, que o Senhor, assim, né, achou graça de nos dar essa oportunidade de estarmos estudando, fazendo uma graduação, uma pós-graduação dentro desse quesito educacional. Nós entendemos que pais são representantes de Deus nessa terra. Sim, pais são representantes de Deus nessa terra e pertence aos pais a responsabilidade de educar filhos nas leis, nos preceitos do Senhor. Então, as primeiras coisas que as crianças aprendem, né, nos seus primeiros momentos de vida, desde a eternidade, são o quê? São coisas que são atribuídas à saúde. A gente a ensina, ela tem que papar tudinho, tem que comer tudinho para ficar forte, para ficar inteligente, precisa tomar as vitaminas que a mamãe dá, escovar os dentinhos para não perder os dentinhos, enfim, questões de saúde, de higiene, tudo isso é pertinente. A mamãe e o papai estão ensinando aos seus filhinhos, né, a qualidade de vida que ele terá dia após dia, até porque nossa responsabilidade, né, queridos? Nenhuma criança nasce sabendo que tem que escovar dentinho, tem que mamar, tem que tomar banho, tem que comer a frutinha, tem que beber água. Eles não sabem, é nossa responsabilidade ensiná-los assim. Mas dentro da questão da palavra de Deus, né, somente alimentar a matéria e cuidar da matéria não tem muito fundamento. E para além de todas essas coisas, porque nós estamos vivendo aqui, mas nós não somos dessa terra. E nossas crianças também precisam saber disso. E essa é a maior responsabilidade de um pai e de uma mãe. Ensinar a sua criança, ensinar o seu filhinho, que para além de todas essas coisas que aqui estamos vivendo nessa terra, existe um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós e que realmente, por tanto nos amar, enviou o seu único Filho para que pudesse nos resgatar da maldição eterna do pecado. E é essa a nossa responsabilidade. Então, como o lar é a primeira escola que uma criança passa, é a responsabilidade do papai e da mamãe estar ensinando também os preceitos do Senhor. Aleluia! E um dia, Jeremias, a gente vai poder ouvir, né, do Senhor, conforme Jeremias 13:20, que está escrito assim: onde está o rebanho que te foi confiado? Onde está o rebanho que eu te entreguei? Será que eu e você, enquanto pais e mães que somos, poderemos responder ao Senhor: eis aqui o rebanho que tu me deste? Eu e o rebanho que tu me deste, Senhor, estão todos aqui, guardados. Eu cuidei. Foi fácil não, Senhor. Foi muito difícil. Teve dias que deu vontade de desistir. Confesso para ti. Mas não desisti, porque eu lembrei de que em todas as coisas o Senhor estaria conosco. Então, será que a gente vai poder dizer isso diante do Pai? Porque um dia nós vamos dar conta, vamos prestar contas, sim, ao Senhor, de toda a herança que Ele nos deu. Porque Salmo diz que os filhos são heranças do Senhor dada a nós. Eu pergunto para você, papai, mamãe, vovô, vovó, que está aqui comigo, se você ganhasse agora uma mansão, vamos dizer aqui no Rio de Janeiro, minha cidade, né, meu estado, onde eu resido, se você ganhasse hoje uma mansão ali no bairro Nobre, né, na Vieira Solto, zona sul do Rio de Janeiro, uau, pertinho da praia, zona sul, elite, o que você faria com essa mansão? Você acaba de receber como herança uma mansão na Vieira Solto. Certamente você não ia deixar para lá. Uau, estou falando de uma herança, de um lugar nobre, uma mansão, não é só uma casa, é uma mansão. Certamente
você iria correndo tomar conta daquilo que você herdou. Não é assim? Pastor Isael aqui conosco. A paz do Senhor, meu pastor querido. Deus te abençoe, Senhor, a sua família. Silene do Maranhão, também a missionária Miriam Jorge aqui conosco, também a Juliana Evelyn. A Evelyn também está aqui com a gente. A Lúcia, Helena, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Estamos aqui batendo um papo sobre criando filhos com propósito à luz da palavra. Então, certamente, voltando ali para a herança da mansão que você herdou, certamente você não iria ficar de braços cruzados. Você pegaria o primeiro avião, se em outro estado estivesse. Você pegaria um carro e certamente você ia correr para lá. Porque se você deixar para lá, você acabaria perdendo a sua herança. E não é todos os dias, é quase impossível se herdar uma herança em um lugar tão nobre. Filhos são para além de tudo isso. Filhos são mais, sabe, eles valem muito mais do que uma mansão, do que uma casa, do que todo o dinheiro no mundo. Filhos são heranças dadas pelo Senhor da criação. Ele olhou para mim e para você e ele disse: vou confiar essas crianças, essas preciosidades nas mãos desses pais. Então, quando entendemos que herança, que filhos são para além de tudo que a gente tem aqui como material nessa terra, a gente começa a olhar aos nossos filhos, as nossas crianças com outros olhos. A gente começa a olhar as crianças com os olhos do amado Jesus. E não tem como, né, queridos, ser relapso com algo tão precioso que foi dado pelo Criador, o Rei do Universo, gente. Eu não estou falando de qualquer presidente, qualquer rei, é o Rei do Universo que achou graça em nós e nos deu de presente os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 24 anos, fruto de um milagre na minha vida. Eu não podia ser mãe. O problema hormonal me impedia de ser mãe, mas o Senhor me agraciou com essa grandiosidade de ser mãe. E 24 anos se passaram. Continuo ainda ensinando no caminho, porque Provérbios 22 diz assim: ensinem a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educar filhos com ternura, com afeição. Tem tanta gente que não tem paciência com sua criança, grita com essa criança o tempo todo. Gente, meu Deus, tem que ter paciência, fruto do Espírito. Gálatas, né, já aborda muito bem o fruto do Espírito para a nossa vida. Ser semelhante a Jesus é também produzir nos nossos filhos a mesma afeição, a mesma representação do reino nas nossas vidas. As nossas crianças aprendem conosco. Nós somos espelhos para os nossos filhos. E com eles, conosco, muito aprende. E com certeza, não só as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Sua criança, seu filho, vai aprender com você, com suas atitudes, com seu comportamento, com o seu fazer. Então, antes de falar, preste atenção no que você está fazendo, porque aquilo que fazemos fica muito mais interiorizado do que aquilo que falamos. Já dizia o poeta, né? As palavras se perdem ao vento. Sim. E às vezes a gente fica ali repetindo a coisa toda hora. Mas no proceder diariamente, fazemos aquilo totalmente ao contrário do que falamos. E isso gera um conflito na mente da criança, que ela, o que é para ser feito realmente? É o que a mamãe está falando ou o que a mamãe está fazendo? Um exemplo, a mamãe diz: não fale palavrinha feia, criança. Meu filho, não fale palavrinha feia. A Bíblia diz que a gente não pode, nossa boquinha tem que sair coisas boas, agradáveis, né? Sejam as palavras da minha boca doces como mel,
O salmista assim nos ensina. Mas essa mãe fala assim, ensina assim para o seu filho, mas virou as costas, está falando meia dúzia de palavras torpes. Como é que essa criança vai entender o que é para ser feito, o que é certo, o que é errado? Há uma controvérsia. Então, mais uma vez, as palavras podem até ensinar, mas os exemplos arrastam. Temos que ter cuidado com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, porque eles falam muito mais que 1000 palavras. Então, ensinar essa criança a gerar o fruto do Espírito desde a tenridade. E é com seu comportamento, pai, é com seu comportamento, mãe. Desde a tenridade que essa criança vai ter equilíbrio, domínio próprio. Imagina! Ai, eu tô estressado, vou quebrar a casa toda, pega a cadeira, joga em cima da mãe, a mãe joga a cadeira em cima do filho. Misericórdia! Que domínio próprio essa criança está aprendendo? Então, calma, meu filho, respira. Eu lembro que eu falava assim com a minha filha, enquanto você estiver nervosa, a mãe não vai falar com você. Quando você estiver com dor no cabelo, ela ria, eu não estou com dor no cabelo, o cabelo não dói. Quando eu dava aula também para educação infantil, eu falava muito isso com meus alunos. Você está com dor no cabelo, meu filho? Quando você estiver com dor no cabelo, estressado, eu vou esperar você se acalmar para a gente conversar. E aí a gente vai ensinando a criança a ter domínio, a ter paciência, a ter domínio próprio, a ser gentil. Todo o tempo, a ser altruísta. Você precisa ser altruísta com seu filho também. Quantas vezes nós somos altruístas com o da rua, as pessoas da rua, as pessoas de fora, mas dentro da nossa casa, a gente não quer ser altruísta com os nossos filhos. A gente não quer se colocar no lugar dele. E é necessário que isso aconteça dentro dos nossos lares, para que eles possam aprender grandes lições com você. Sabe? Pai e mãe tem tempos também determinados aqui na Terra. Não vamos ficar aqui para a eternidade. Temos tempo para a gente passar aqui. Mas que legado vou deixar para o meu filho? Pensa nisso, já parou para pensar nisso? Vou deixar para o meu filho uma imagem de uma mãe totalmente incompreensível, arrogante, soberba, que maltrata as pessoas, que fala uma coisa e age de outra maneira? Que legado vou deixar para o meu filho? Essa pergunta tem que estar conosco, sabe? Essa indagação todo dia conosco. Que legado vou deixar para o meu filho? Porque um dia a gente vai, se o Senhor Jesus não voltar para a gente vai ter com Ele. Vamos bater na porta do Senhor. E o que vamos deixar aqui? Eu tenho uma filosofia de vida que diz assim: no dia que eu nasci, todos à minha volta sorriam e somente eu chorava. Eu preciso viver a minha vida de tal maneira que no dia da minha partida, todos à minha volta chorem e somente eu sorria. Essa é a minha filosofia de vida. Eu escolhi isso para mim. Apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então essa é a nossa filosofia de cristão. Que legado vamos deixar? O que vamos deixar para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso, estão nos ladeando, estão no nosso entorno? Que legado, principalmente para os nossos filhos. Educar filho com diligência, sabendo da importância dos propósitos. Nós não estamos aqui na Terra apenas de passagem. Nós temos uma missão. A missão foi dada, de fazer discípulos. E fazer discípulos começa dentro da nossa casa. Começa dentro da nossa casa. Deus seja louvado. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Tudo começa dentro da nossa casa. Hábitos criados na tenridade são muito mais importantes na infância, que forma o caráter e a personalidade. Você sabia disso? O caráter de uma criança, a personalidade de uma criança,
ela se forma, alguns cientistas, alguns psicólogos e pedagogos acreditam que se forma com 6 anos. Outro grupo, de estudiosos, cientistas, psicólogos e pedagogos acredita que se forma aos 7 anos. Mas de qualquer forma, 6 ou 7, com certeza irá se formar, irá culminar. Mas dentro aí desta pequena linha de tempo, mas tão relevante da vida de um ser humano, vai estar pautado os pilares, porque vai formar o caráter, a personalidade do ser. E o que esse ser, o que essa criança, o que essa pessoa que está se formando vai levar para a vida enquanto ser humano, mas também enquanto filhos de Deus, enquanto servos do Senhor. O que ele vai colocar no pilar da vida dele até os 6, 7 anos? O que ele vai colocar? Por isso é tão importante atentarmos para os primeiros anos de vida de uma criança, porque desde o ventre elas estão aprendendo, desde o ventre. Se você conversa com seu bebê ainda no ventre, ele vai entender que aquele momento é um momento de conversa, de amor, de carinho. Mas se você briga, ele também vai entender, nossa, eu sou uma pedra de tropeço. Cuidado também com o que você fala com o seu bebê. Ele está absorvendo as coisas também. E isso vai fazer parte, da formação do caráter, da personalidade dessa criança, que vai crescer, gente. Vai virar um ser humano adulto. E quantos problemas ele vai encontrar na vida? E tudo que você ensinar para ele, na tenridade, na formação do caráter, da personalidade, durante todo o seu tempo na infância, ele vai levar para a adolescência, para a juventude, para a vida adulta. Ele vai levar para todo sempre. Eu lembro que um dia desse aí minha filha chamou a gente, falou assim, olha, mãe, pai, muito obrigada. Ela é filha única, eu não podia ser mãe, como eu falei aqui no início da live. E ela disse, mãe, pai, muito obrigado, porque vocês não me criaram como um objeto mimado, guardado, fazendo todas as minhas vontades. Porque hoje eu entendo o quanto eu precisava dos nãos que vocês me deram, o quanto dos conselhos que vocês me deram, que vocês participaram, das conversas que vocês tiveram comigo, contribuíram para o ser que hoje eu sou. E ela disse, mãe, às vezes eu fico nervosa, porque na faculdade é tanta gente, tanto mimimi, que eu fico até nervosa. Eu ri. Eu disse, bendito seja o nome do Senhor. Porque 24 anos depois eu estou ouvindo isso, olha gente, 24 anos depois. A gente ouvir isso não tem preço. Não tem preço. Seu filho vai crescer. Hoje ele pode ter 5 anos, mas daqui a 10 anos ele vai estar com 15. Hoje ele pode estar com 6 aninhos, mas daqui a 10 anos ele estará com 16. O tempo passa e o tempo é apressado. O tempo não espera por ninguém. Então é preciso que façamos algo hoje, aqui, agora. Precisamos discipular, ensinar, ensinar andando no caminho o tempo todo. Porque, como eu disse, nós um dia iremos partir daqui. E que legado deixaremos aqui para as heranças que o Senhor confiou a nós? Eu vejo que crianças criadas dentro dos padrões de Deus, dentro dos padrões que a Bíblia nos ensina. Aqui, Deuteronômio diz que é para ensinar a teus filhos, Deuteronômio 6, verso 7, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das portas das tuas casas. Eu penso e eu vejo a Bíblia o tempo todo me ensinando que crianças que são ensinadas dentro dos preceitos do Senhor são crianças completamente diferentes, que se tornarão adultos incríveis, extraordinários,
A Bíblia diz que, outra vez, vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Aquele que aprendeu os preceitos do Senhor e aquele que nada aprendeu os mandamentos do Senhor. São crianças educadas dentro dos preceitos do Senhor, são crianças extraordinárias. Quer um exemplo? Moisés, né? O pequeno Moisés nasce exatamente na linha do tempo onde o povo de Israel estava ali cativo no Egito, sofrendo, né, com a escravidão do faraó. E ele nasce exatamente nesse tempo. E Faraó dá uma ordem: matem todos os meninos hebreus que nascerem, joguem no rio. Mas a mãe Joquebede, ela preferiu confiar no Senhor. Uma mãe que está dentro, embasada, né, inserida na palavra do Senhor, uma mãe e um pai jamais vai fazer qualquer coisa sem antes consultar ao Senhor, sem antes não depositar a sua confiança naquele que é o nosso dono. Joquebede e Arão, eles preferiram confiar no Senhor. E ela faz, vocês já sabem a história, está aqui com a gente o Felipe, ele é um contador de história também, tão legal, a Déia Guimarães de São Paulo, a Sueli, enfim. Já conhecemos essa história, que Joquebede vai e coloca o menino no cestinho, e ali ele passa a ser visto pela princesa, filha do faraó. E quem se torna Moisés, gente? Ele, nos primeiros anos da vida dele, foi criado por sua própria mãe. E sem saber, a princesa deu a guarda da criança para essa babá hebreia, que era sua própria mãe. Certamente, Joquebede aproveitou todo o momento, ensinou os preceitos do Senhor, ensinou com ações, ensinou com comportamento, ensinou com atitudes, ensinou com gestos, todo o tempo aquela criança. E quem se tornou Moisés? Uau! Se tornou líder do povo, se tornou libertador do povo de Israel, profeta, líder, sacerdote, né? O próprio historiador, gente. Moisés se tornou um grande homem, mas tudo teve um início, lá na sua tenridade. E o que falar de Samuel, gente? Samuel é o menino que ouviu a Deus. Começou com um pedido de uma mãe aflita que não podia gerar. Deus concede a Ana e Elcana, principalmente a Ana, a dádiva de ser mãe. E Ana não foi negligente. Ela havia, sim, feito um voto ao Senhor que daria o filho para morar na casa de Deus e servi-lo por toda a sua vida. Mas Ana, enquanto ela esteve com Samuel, Ana ensinou tudo sobre Deus a Samuel. Ana não foi negligente. Ana preferiu ensinar o seu filho tudo, a verdade. E a Bíblia diz que quando conhecemos a verdade nos liberta, tira as escamas dos nossos olhos. E que verdade que estamos ensinando para os nossos filhos? Que verdade? Fica aí uma questão para a gente refletir na noite desse dia. Que verdade estamos ensinando aos nossos filhos com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos comportamentos? Samuel, em hebraico, é Shemuel. Shemuel significa o nome de Deus. Ele foi dedicado a Deus desde a sua concepção, gente. Aleluia! Ele serviu ao Deus de Israel a todo tempo. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, ungiu a Saul e teve o privilégio de ungir o grande rei Davi. Samuel vivia ladeado por Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, que não queriam nada com Deus. Ora, os filhos do sacerdote não queriam nada com Deus? Não, a Bíblia fala, a Bíblia apresenta aqui no livro de 1 Samuel sobre essa questão, sobre a profecia, está ali ó, em 1 Samuel capítulo 2. Se você ler, você vai entender, não dá tempo da gente ler aqui juntos.
Mas quem sabe a gente possa fazer um estudo sobre essa questão posteriormente. Não sei, ao Senhor pertence, né? Mas se a gente for ver Eli, eu fico pensando aqui com meus botões que ele devia pensar assim: Ofni e Finéias são tão crianças, são tão pequeninos, deixa as crianças, deixa que quando eles crescerem eu ensino, deixa. Né? Negligência, isso se chama negligência. E o Senhor nos chama a atenção na noite desse dia para não sermos negligentes com a educação das preciosidades que o Senhor colocou em nossas mãos. É necessário responsabilidade e é desde a tenridade. Tianinha, mas o meu filho só é um bebezinho. Ensine o seu bebê. A Bíblia diz que uma criança entregue a si própria, ela vem a envergonhar a sua mãe. É a Bíblia que ensina. E como educadora eu digo e concordo em gênero, número e grau com a Bíblia. Eu concordo, sim. Porque criança, ela não tem maturidade para andar o caminho sozinha, ela não tem maturidade para ter escolhas. Nós precisamos ser pais presentes em todo o tempo. Coisa que Eli não fez. Eli não fez. E o que aconteceu? Aquelas crianças cresceram. Lembra que eu falei ainda agora? Essa criança que tem 5 anos hoje, daqui a 10 anos terá 15. Essa que tem 10, essa que tem 9, daqui a 10 anos vai ter 19, vai ter 20. E que criança, que adulto vai se formar com a criança que estamos educando hoje? Que adulto será esse? Que jovem será esse? Que adolescente será esse? Queridos, você que me escuta aqui agora ou posteriormente, ouça, o Senhor nos chama a atenção para fazermos aquilo que temos que fazer hoje, agora, porque o amanhã não nos pertence. Pode não dar tempo, não deu tempo para Eli. Eli, o tempo todo, a gente vai ver que quando Ana chega ali, aqui, 1 Samuel 1, verso 9, né? Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Preste atenção comigo, olha que interessante. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira. Meu Deus, ele estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ana chega no templo, angustiada de alma, e Eli, sentado numa cadeira, vendo a vida passar. Ele ficou tanto tempo sentado, vendo a vida passar, olhando a vida passar, que quando ele foi se despertar, já era tarde demais. E o Senhor ainda alertou, ainda alertou, porque ele chamou a Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus no meio da madrugada, ele sai correndo: sacerdote Eli, o Senhor me chamou? Sacerdote: não te chamei, querido, volta a dormir. Ele volta a dormir e escuta: Samuel, sacerdote, o Senhor me chamou? Não chamei, menino, volta a dormir. E mais uma vez, Samuel, o Senhor me chamou, eu escutei claramente o Senhor me chamar, Samuel. Aí Eli se ligou: olha, se você ouvir de novo, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ali o Senhor falou grandemente com Samuel, que era só uma criança, que sobre a casa de Eli, né, estava um juízo. O juízo de Deus iria cair sobre a casa de Eli. A negligência havia sido estabelecida naquele lar. E sentado na cadeira ele estava, e ele continuou sentado na cadeira, vendo a vida passar. Meu Deus! Ana recebe a vitória. Ana gera a Samuel, né? E aí, o que acontece? Samuel entrega, depois que ele passa a crescer mais um pouquinho, ele entrega no templo, ele ouve a voz de Deus, ele fala com Eli: Eli, Deus falou isso, Deus falou assim, por que o Senhor não obedece? Estou aqui trocando miúdos, né? Tentando traduzir em miúdos aqui para você.
mas você pode ler na sua casa. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel 1, 2, 3, 4, capítulo 4 e em diante. Você pode ler aí. E olha que interessante, né? 1 Samuel 4, 17, quando chega a notícia que a arca é tomada, Hófni e Finéias são mortos, depois que Samuel escuta o juízo de Deus sobre a casa de Eli. Vamos ver o que está escrito aí? Pega a sua Bíblia, né? O Felipe, lá de Santo, está dizendo ontem, ontem é história, amanhã é mistério e hoje é dádiva. Verdade, hoje é uma dádiva. Vamos ver aqui, ó. 1 Samuel 4, 17 diz assim, ó, no título: a arca é tomada, Hófni e Finéias são mortos. Olha o que está escrito. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grandes destroços entre o povo. E além disso, também os teus filhos, Hófni e Finéias, morreram e a arca do Senhor é tomada. Verso 18, com o título: a morte de Eli e a mulher de Finéias. Olha, vai escutando comigo o verso 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Que triste fim deste sacerdote. Lá em 1 Samuel, a gente vê Ana chegando no templo, angustiada de alma, abatida. O que está fazendo o sacerdote? Sentado na cadeira, vendo a vida passar. O tempo passa, Eli não se deu conta. Os meninos cresceram. Hófni e Finéias fazia tudo que desagradava ao Senhor. E Deus dando oportunidades para Eli se retratar, deixar arrancar a negligência da sua vida, mas parece que ele estava anestesiado, gente. E quando chega a notícia, o que me chama a atenção, que ele continuava sentado, verso 18, e ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço. Essa daí é uma grande reflexão para todos nós. Estamos vivenciando tempos adversos, estamos vivenciando tempos de crise, tempos que a maldade está tomando conta do planeta, tempos em que o império das trevas se aloja por todo o planeta. Sabe por quê? Porque estamos vivendo o pré-arrebatamento. Jesus vai vir, gente. Parece que já escutamos os passos do nosso Mestre a vir nos buscar. E já percebendo isso, o império das trevas, com estratégias fortes, armas fortes, pesadas, não tem poupado crianças, adultos, jovens e adolescentes e velhos. Tem dizimado, tem tirado a vida de muitos, a paz de muita família. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, pai, mãe, para dizer para você, líder e professor de criança, as heranças é do Senhor. Ele nos deu e precisamos tomar cuidado. Não devemos ficar assentados dentro de casa, olhando a vida passar e indiferente a tudo que está acontecendo, sabe? Deixar, daqui a pouco vai passar, tem nada não. Querido, preste atenção, porque Eli não quis enxergar isso. Na cadeira ele estava, na cadeira ele permaneceu e na cadeira ele tombou, morreu. Seus filhos foram mortos. A arca de Deus foi levada do povo de Israel. Tudo pela negligência de um chefe de família, de um sacerdote que não soube discipular, admoestar a sua própria casa. Deus hoje está nos alertando. Tomemos conta daquilo que é nosso por herança. Não vamos deixar aí de qualquer maneira. Porque sabe por quê, querido? Dentro da sua casa,
pode estar sendo gerado o Samuel, o profeta dessa geração. Você pode ser Ana. Mãe, pai, você pode ser essa personagem Ana, pode ser Joquebede, pode ser Anrão, cuidando de Moisés, o libertador, cuidando de Samuel, o profeta. O que vai ser o seu filho? Quem ele será? Vai depender como você está ensinando o seu filho no caminho. Vai depender das suas atitudes, dos seus gestos, do seu comportamento, da sua atitude de fé. Vai depender unicamente de você, papai e mamãe. A Deia Guimarães de São Paulo está dizendo: ninguém é feliz desprezando a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus sempre em primeiro lugar. Voltemos lá em Deuteronômio 6:4. Ouvi, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Coisa linda de se ver quando a gente vai a Israel. Eu faço caravanas todo ano para Israel. Você é meu convidado para ir comigo também. Todo dia de manhã, gente, eles cantam alegremente já ao amanhecer. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouvi, Israel, o Senhor nosso Deus é único. E eles cantam em família. Sabe por quê? Para que os grandes não venham a se esquecer e para que as crianças aprendam com os grandes que o Senhor, o nosso Deus, é único. Único. E as crianças só vão saber se eu e você ensinar. Não sejamos como Eli, um profeta negligente, um sacerdote negligente da sua própria casa, mas estejamos antenados com o céu, conectados com o céu e transformemos as heranças que o Senhor nos deu em Samuel, em Moisés. Uma criança ensinada nos preceitos do Senhor, ela vai levar isso para toda a vida. Ah, Tianinha, fala sério. Isso é verdade? Tá, eu vou provar para você aqui na palavra, ó, na palavra. Eu disse que a gente ia conversar hoje na palavra, né? Lembra da serva de Naamã? Dos 7 mergulhos? Lembra daquele general que era leproso? Pois é. A serva dele é escrava. Serva e escrava era a mesma coisa. E ela chega ali na casa de Naamã e ela diz para sua senhora, ela vê o sofrimento de Naamã e ela olha para sua senhora e diz assim: ah, minha senhora, quisera o meu senhor conhecesse o profeta que há na minha cidade. Ele ficaria curado certamente pelo nosso Deus que é tão poderoso. Queridos, você que está aqui me assistindo, você acha que uma criança levada como escrava, ela tinha sua casa, ela tinha sua família, ela tinha seu pai, tinha sua mãe, ela tinha o sacerdote, imagina, tinha os seus amiguinhos, ela tinha tudo. Mas de repente, ela vira escrava. Ela vira escrava, vai morar num outro lugar que ela não conhece, e um escravo não pode fazer nada, não tem poder de tomar nenhuma decisão. Um escravo nada pode fazer, nada pode escolher, eles têm que estar a serviço sempre, unicamente do seu Senhor. Você acha que uma criança que não, como ela, se ela não tivesse sido ensinada à luz da palavra, ela ia dizer isso para o seu Senhor? Ela ia dizer assim: ah, problema dele. Ele é mau, me pegou, me colocou como escravo, eu quero nem saber dele, problema dele. Mas ela disse... eu fico pensando naquela menina, gente, isso me traz assim uma alegria na alma. Me traz uma alegria, um gozo de espírito. Meu Deus! Aquela menina, ela poderia estar com o seu corpo preso, mas a sua alma estava livre.
livre, livre. Ela tinha liberdade no Senhor. E ela entendeu porque ela conhecia muito bem a palavra do Altíssimo. Por isso ela diz à sua senhora: quisera o meu Senhor conhecesse o profeta que há na minha cidade. Certamente ele ficaria curado e conheceria o nosso Deus. Uma criança, sozinha, num país pagão, numa casa diferente, sendo escrava, ela fez a diferença. Será que o meu e o teu filho, no lugar dessa menina, faria o mesmo? Fica aí essa pergunta. Será que o meu e o teu filho, no lugar dessa menina, da escrava, da serva de Naamã, faria o mesmo? Será que eu e você estamos ensinando quem é o nosso Deus para os nossos filhos, para as nossas crianças? Eu costumo dizer que a Raquel White, sabe aqui, nós já conversamos sobre isso, que minha fruta preferida é banana. Gente, eu amo banana. Mas se eu disser assim, gente, eu tenho aqui uma banana, tô descascando, vou comer. Gente, tá tão saborosa. Gente, tá tão docinha. Vocês aí de casa vão saber o gosto que vai ter essa banana? Não! Nunca, jamais saberão o sabor. Sabe por quê? Porque quem tá comendo, quem tá saboreando a banana sou eu. Vocês só saberão o sabor dessa fruta se você pegar e comer também. Gente, eu vejo Jesus assim. Eu vejo Jesus assim. Se a gente sozinho experimenta Jesus, degusta Jesus e não permite que o nosso filho, que a nossa criança experimente Jesus, ela nunca vai saber o tamanho do nosso Deus. Ela nunca vai poder dizer quem é Jesus, que delícia é estar na companhia de Jesus. Ela não vai saber, porque você não deu a oportunidade dela experimentar quem é Jesus, o nosso Senhor. Entende? Jesus precisa ser degustado. Jesus precisa ser vivenciado. E cada vez que a gente se aproxima mais dele, mais a gente sente, mais a gente sabe, meu Deus, como é que esse mundo é feio, como é lindo, meu Senhor, como é lindo o reino que Ele está preparando para mim, para todos nós. Quanto mais a gente aprende dessa palavra, quanto mais pertinho do nosso Mestre chegamos, mais a gente passa a apreciar como é gostoso a companhia de Jesus. E hoje de manhã eu estava ouvindo uma canção, eu compartilhei no meu Facebook, Não Será um Sonho, uma canção de Álvaro Tito na década de 80. Sonhe com a terra tranquila, onde os anjos em fila voam em volta do trono de Deus, e assim vou sonhando, aguardando esse dia, onde com alegria, certeza tenho eu, de que não será um sonho, mas será real, bem real, será. Assim, a nossa criança, o nosso filho precisa entender que esse reino da terra é passageiro e tem um reino lindo esperando por nós, queridos. Eu me emociono de falar sobre isso, porque Jesus foi preparar algo tão lindo pra gente, tão precioso pra gente. E às vezes a gente não deixa que a nossa criança vivencie, experimente isso. Sabe por quê? Porque às vezes somos muito egoístas. Queremos Jesus só pra gente e não compartilhamos de Jesus como ele deve ser compartilhado. E compartilhar Jesus com nossos filhos é começar dentro de casa. Lá na minha igreja tem agapianos aqui. Oi, Eva, seja bem-vinda. Tem a Márcia Carvalho, a Márcia Pátio, Gabriel Luiz, os agapianos aqui comigo.
Eu falo lá na igreja, eu digo, gente, permita Jesus ser degustado por seus filhos. Antes de sair de casa para ir prestar culto ao Senhor na casa dele, já faça o pré-culto dentro da sua casa. Já começa a arrumar seus filhinhos, cantando louvores, falando como Jesus é lindo, como ele é fofinho, como ele é amigo, como ele é tão maravilhoso. Já faça o pré-culto na sua casa. Seu filho já vai chegar na igreja querendo saber mais sobre Jesus, querendo conhecer mais sobre a palavra dele. Sabe? Não seja egoísta. Compartilhe Jesus com seus filhos. Compartilhe Jesus com a sua criança. Ah, mas eu sou avó. Ah, mas eu sou avô, sou tio. Não importa em que parentesco você está com essa criança. Compartilhe Jesus. Faça essa criança sentir. Faça essa criança ver, vivenciar quem é Jesus. Essa criança está em aprendizagem, sabe? E ela vai crescer. E ela vai colocar você como um daqueles que ajudou ela a escrever uma história. Uma história. Seja você também o ajudador dessa criança. Na história de vida dela, faça parte. E quando ela crescer, ela vai dizer, eu sei quem me ensinou sobre Jesus. Eu me lembro. Gente, eu lembro de que no ano passado, no final do ano passado, minha filha tinha 23 anos. E eu vivenciei um dos cafés da manhã mais exponencial da minha vida. Eu convidei minha filha para tomar um café, arrumei a mesa, ela estava deitadinha, arrumei a mesa e coloquei 3 xícaras. Arrumei a mesa, fiz aquela mesa bonita e meu marido já tinha ido trabalhar e ela levantou, olhou a mesa e falou assim, mãe, meu pai já foi trabalhar. E por que você colocou 3 xícaras? Eu disse, filha, porque hoje nós temos um convidado muito especial. Mãe, vai vir gente aqui, eu tô de pijama. Eu falei, fique em paz. Porque o nosso convidado não olha pra roupa, não olha pra nada disso. Ele simplesmente, quando ele é convidado, ele vem, se achega, ele senta e ele fica com a gente. E ela colocou um louvor e a gente começou a tomar o nosso café. E eu disse pra ela, nessa cadeira está Jesus, porque ele é o convidado dessa manhã. E a canção que tocava no nosso café, que ela escolheu, foi Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Gente, eu comecei a chorar porque eu sentia ele ali na mesa, aqui na minha casa. A minha filha começou a chorar e ela falou, mãe, eu não vejo, mas eu sinto ele aqui. E o Senhor me deu uma visão naquele dia. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha cozinha. E ele veio fazer parte do nosso café da manhã. Eu me emociono porque minha casa humilde, o Rei dos Reis veio tomar café comigo, com a minha filha. E hoje ela lembra disso com emoção. E ela fala pro noivo dela, nossa, nós tomamos café com Jesus. Faça seu filho experimentar de momentos como esse. Faça ele degustar da doce presença de Emmanuel, Deus conosco sempre, sempre. Nessa noite, já estamos terminando, o tempo passa rápido, né, meus queridos? Passa rápido. Mas foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com vocês nessa noite. Ensine o seu filho no caminho com ele, através de comportamentos, através de gestos, através de atitudes.
lembrando que palavras se perdem. Pode até ensinar, mas se perdem ao vento. Mas os exemplos arrastam. Deixa um legado para sua família. Deixa um legado para os seus filhos. Um dia você não estará mais aqui. E eles vão recordar dos momentos preciosos que passaram em sua companhia, degustando da doce presença de Emanuel, da doce presença do amado Jesus, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus, o Messias. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue abençoando tua casa. E não te esqueças, leve o seu filho a experimentar e a degustar do querido, do amigo, do Salvador, do nosso dono. E a companhia dele é a melhor de todas. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe ficar. Deixe que seu filho experimente um pedacinho do céu. Deixe que ele experimente também como é estar no Santo dos Santos. E certamente você vai colher frutos lindos, frutos maravilhosos, como Ana, a mãe de Samuel, colheu. Ver o seu filho crescer e se tornar aquele homem de Deus que ele se tornou. Seja como Ana. Ensine. Não te esqueças disso. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Eu vou colocar essa live, esse assunto que nós abordamos hoje lá no meu canal, no YouTube, Tianinha Oliveira. Daqui a pouquinho, 5, 10 minutinhos já vai estar lá. E eu peço que você compartilhe com seus amigos, compartilhe com as mães e os pais que você conhece, com os líderes de criança, para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra que não é minha, mas é do Pai, que nos comissionou nessa missão. E, gente, missão dada é missão cumprida, não é mesmo? Quero deixar aqui um beijo para todos vocês. Eu não tenho condições de ler todos os nomes que aqui estiveram, mas quero agradecer a você que esteve aqui conosco nessa live. Quero agradecer a você do Brasil, do exterior, você que posteriormente irá acessar. Vamos orar? Vamos? Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor se fez presente nessa live. Te agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado, Paizinho, por sua sagrada palavra de ademoestação, de orientação a todos nós, seus filhos. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos chamou a atenção para criarmos Samuel, educarmos Samuel que está dentro da nossa casa, porque são preciosidades, são heranças dadas pelo Senhor. Pai, eu peço por cada mãe, cada pai, cada líder, cada professor de criança que aqui está, que está assistindo, cada avô, cada avó, cada tio, tia. Senhor, que o Senhor venha dar graça, unção, sabedoria, para que eles possam conduzir as crianças no caminho que devem andar. Obrigado, Senhor. E por falar em crianças, nós estamos em campanha pela vida do João Tolentino e do Gabriel de Paula. Obrigado, Senhor, por essas crianças. Continue abençoando. E eu sei que o Senhor está no controle de ambas as vidas. Continue, Senhor, abençoando e abrindo as portas dos hospitais para essas crianças. Nós te agradecemos por nossos filhos, por nossas crianças. Guarda as nossas crianças de todas as mazelas do inferno, Senhor. E seja conosco. E quando o Senhor Jesus voltar, queremos estar junto com Ele por toda a eternidade, em caravana, por toda a eternidade. Te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus, que vive e reina e que breve voltará. Amém? Graças a Deus. Amém, queridos? Vamos ficando por aqui, né? Deus abençoe. Está dizendo aqui um beijo pro querido Felipe.
Obrigado, querido. Ele está dizendo: a senhora é uma fonte de rio de Deus para nossas vidas. Um beijo, eu amo vocês. Gente, estamos terminando. Amanhã às 16 horas estaremos de volta aqui falando sobre Lilith. Deus te abençoe, uma boa noite e a paz do Senhor, e até breve, se o Senhor assim nos permitir. Beijo no seu coração. Deus abençoe. Até lá no canal Tiane Oliveira no YouTube. Deus abençoe, gente!